Alô, galera dos oitavos anos clássicos, MED. Aqui quem fala é o professor Giló, né? Professor de física do oitavo, do nono, do primeiro ano do Colégio Cristo Sul 2. Primeiramente, eu gostaria de fazer alguns comentários breves a respeito do nosso capítulo 4, né? Que nos mostra os conhecimentos específicos a respeito das ondas sonoras, né? O capítulo 3 nos mostra, né, os fenômenos realizados pelo estudo das ondas, né? No caso, a ondulatória faz parte de uma das ramificações da física, né, que ela tem a principal responsabilidade de estudar todos os fenômenos que estejam relacionados com as ondas, né? E já a respeito do capítulo 3, nós comentamos a definição real do que é a ondulatória, né? E nós vimos que a ondulatória é o estudo das ondas, e em seguida vimos também a definição do que é uma onda, né? E vimos que uma onda é toda a perturbação que se propaga em um determinado meio, né, material ou no vácuo, transportando energia e quantidade de movimento. Como foi visto no capítulo 3, as ondas elas não têm a capacidade de transportar matéria, elas não transportam matéria, tá ok? Elas só transportam energia e quantidade de movimento. Já a respeito do capítulo 4, que é específico às ondas sonoras, temos primeiramente que entendermos que as ondas sonoras também fazem parte do estudo da ondulatória, tá ok? Então, as ondas sonoras, pegando o mesmo conhecimento de definição do capítulo 3, a onda sonora também é uma perturbação, né? É uma oscilação que se propaga no meio, no meio material, no caso, por ela ser uma onda mecânica, transportando energia. Como a gente vai especificar agora a respeito da onda sonora, é necessário que nós saibamos inicialmente o conhecimento breve do que é um som. Som. E som, eu tinha passado para os queridos alunos, que é toda perturbação, né, capaz de variar a pressão do ar, né? Ela é capaz de variar a pressão do ar. Em seguida, nós vimos também, né, já foi citado alguns slides aí para vocês, a respeito das características, das qualidades fisiológicas do som. O livro especifica simplesmente 3 características fisiológicas do som, que é justamente a frequência, que ela está correlacionada com a altura do som, a intensidade sonora, né? A intensidade do som ela tem uma ligeira relação com a amplitude da onda, né? Depende da quantidade de energia que está sendo transportada, e a respeito do timbre, né? Que é a capacidade de distinguir um som de um instrumento musical em uma determinada orquestra, quando nós temos 2 instrumentos, por exemplo, um violino e um piano emitindo a mesma nota musical, o timbre tem essa capacidade de distinguir que tipo de instrumento é aquele, sem houver a necessidade de a gente estar vendo aquele instrumento, né? Só pela questão de mesmas frequências, a gente consegue identificar o timbre de um determinado instrumento, de um determinado músico, né? De um determinado cantor, de uma determinada fala, tá ok? Outro ponto também importantíssimo a respeito do capítulo é a respeito das frequências. O ser humano ele consegue escutar sons, captar frequências de 20 a 20 mil hertz. Isso é chamado de banda audível, é a faixa audível ao ser humano. E sons acima de 20 mil hertz, acima de 20 mil hertz, são chamados de ultrassons, né? São frequências acima de 20 mil hertz, onde nós temos alguns animais que captam essas frequências ultrassônicas. E nós temos também frequências abaixo de 20 hertz, que são chamados também de infrassons.
Uma curiosidade importante para a gente fechar aqui alguns pontos do capítulo é a respeito dessas frequências acima de 20 mil Hz, né? A descoberta do sonar e a descoberta da ultrassonografia, dois aparelhos hoje, né? Um usado na parte medicinal, na parte da medicina, e o outro usado pela Marinha, né? Marinha e alguns órgãos aí públicos, de captação de objetos, de imagens de alguns objetos, dependendo da distância pela qual ele se encontra. E interessante, a curiosidade que eu ia passar para vocês é que foi através de um estudo de um biólogo, né? O biólogo estudando a ecolocalização dos morcegos, eles conseguiram fazer a captação, né, do estudo e trazer os conhecimentos dessa ecolocalização para o estudo científico-físico, tá, ok? E aí a física chegou a algumas conclusões, né, que o eco é o som de retorno, é um som de reflexão, o mesmo tempo de ida é o mesmo tempo de retorno, e através desses conhecimentos foi feito o sonar e a ultrassonografia, que é muito usado hoje na parte medicinal. Fico por aqui, né? Depois o tio Giló vai postar alguns detalhes a mais a respeito do capítulo, que ficou faltando. E um abraço a todos, se previnam, tá ok? E fiquem em casa. Um beijo e tchau.